Noite a todos, mais uma vez, né? Um tema extremamente interessante. Nós vamos ter duas aulas hoje. A primeira de crioterapia, que vai ser dada pelo Dr. Michael Cerqueira. Dr. Michael Cerqueira, além de um amigo pessoal nosso de muitos anos, foi um dos primeiros indivíduos que treinou com o Fernando Kim em Denver, que é um defensor da técnica de crioterapia para o tratamento do câncer da próstata. Já há muitos anos ele fez esse treinamento. E ele tem mestrado e doutorado pela Unicamp, estudando especificamente esse assunto e a terapia focal. Então, uma honra ter o Dr. Michael Cerqueira hoje para dar a primeira apresentação sobre crioterapia. E o contraponto vai ser feito pelo Dr. Igor Nunes Silva, que é um amigo muito querido também, né? Meu assistente pessoal, trabalhamos juntos ainda. Foi meu fellow na Faculdade de Medicina do ABC e no IAVC, em laparoscopia. Depois foi fazer a formação dele de cirurgia robótica e cirurgia minimamente invasiva no Montsouris, no Instituto Mutualista Montsouris. E lá, especificamente, ele trabalhou muito com o professor Eric Barrett, que é o responsável pelo RAIFO, pelos trabalhos, pelo desenvolvimento do RAIFO naquele instituto, que é hoje talvez a maior experiência mundial em RAIFO. Então, nós temos hoje dois gigantes aí, amigos pessoais de muito tempo, para falar para vocês esses dois assuntos. A primeira aula, então, o Dr. Michael Cerqueira. Fique à vontade, meu querido, dá a sua mensagem. Depois que ele terminar a apresentação dele, a gente vai encaminhar as perguntas, fazer algum debate. E a seguir fala o Igor e a mesma coisa, as perguntas e o debate. Vamos lá, estamos preparados para começar. Boa noite a todos. Obrigado pelo carinho, pelo convite, Tobias. É sempre uma honra participar dos eventos que você participa, que você organiza. Agradecer muito ao Ricardo por ajudar na organização. É um prazer discutir essa terapia focal hoje, com o colega Igor, também um grande amigo, sei que é um grande entusiasta também da terapia focal, com uma grande experiência em RAIFO. Então, eu espero que seja proveitosa a noite hoje, que a gente possa discutir de forma científica, sem formalidades, e que temos um bom nível de discussão, viu? Muito obrigado pelo carinho, eu espero que eu traga boas informações para todos essa noite. Vou começar aqui, então. Deixa eu compartilhar a tela. Bem, vamos lá. Mais uma vez, obrigado. Eu fiquei responsável hoje para falar sobre a crioablação focal de próstata. A gente começou a fazer aqui no Brasil em 2009 a terapia total, a whole gland, e depois, em linha de pesquisa, em 2014, começamos a fazer terapia focal, e hoje o foco vai ser principal nela, na terapia focal de próstata. O que permitiu, então, a disseminação e aceitação e a aplicação da terapia por crioablação de próstata foi realmente o desenvolvimento tecnológico que aconteceu ao longo desses anos. Os principais ganhos tecnológicos que tornaram a crioablação segura, com bons resultados oncológicos, se deve principalmente ao desenvolvimento da imagem. Esse procedimento ele é guiado com o ultrassom. O novo sistema de crioterapia, que é esse CryoCare, ele já tem o probe de ultrassom biplanar acoplado ao próprio sistema, que ele vai ser feito de forma transretal e vai guiar em tempo real todo o procedimento. Ele permite, com melhor exatidão, posicionarmos os crioprobes, as agulhas que vão fazer o processo de congelamento. A gente consegue reconstruir nesta tela a próstata e posicionar os melhores locais dos crioprobes. Isso permite que a gente possa fazer tanto a terapia ablativa total, que é o whole gland, que pegaria toda a próstata. Isso permite próstatas, inclusive, um pouco maiores, 50 a 60 gramas, e permite que nós façamos isso em tempo real. Além deste ganho com a imagem, que foi um dos fatores importantes, nós tivemos também uma melhor segurança
do monitoramento da temperatura que nós atingimos com essa bola de gelo. Então, nós temos probes que vão monitorar também em tempo real a expansão da bola de gelo. Então, nós colocamos esses probes na face de Denauvilliers, que permite identificar quando a bola de gelo está se aproximando a Denauvilliers e, com isso, impedir a formação das fístulas retais, que era um grande problema da primeira geração. Hoje, a gente praticamente não vê mais essa complicação, ela existe, mas é muito pequena. Nós podemos monitorar também o esfíncter uretral, de forma a preservar a continência desses pacientes, motivo pelo qual mais de 92% dos pacientes mantêm a sua continência completamente normal. Na nossa casuística aqui no Brasil, de quase 300 casos, nós tivemos 100% de continência por conta desse monitoramento. E o terceiro ganho maior no desenvolvimento tecnológico foi o sistema de aquecimento uretral, no qual nós vamos ter um soro circulando nessa uretra, permitindo que ela seja aquecida. Com isso, você reduz as lesões uretrais, reduz as lesões esfincterianas, reduz a lesão da Denauvilliers. E por essa redução importante com esse avanço tecnológico, desde 1996, ela já é considerada pela Associação Americana de Urologia como uma opção do tratamento de câncer de próstata. Essa nova tecnologia que está chegando no Brasil agora no próximo semestre, e eu já tive o prazer de usá-la com o Aaron Katz também, na Winthrop University, além de nós podermos controlar a expansão da bola de gelo, que é feita no sistema da máquina de crioablação, a gente também pode controlar agora o comprimento dessa bola de gelo. Esse refinamento da localização e posicionamento dessas bolas de gelo fizeram, então, um grande avanço na terapia focal, que a gente pode ser cada vez mais seletivo e cada vez mais preciso para a realização da cirurgia de congelamento. Essa imagem que eu trouxe aqui são os crioprobes posicionados, né? O procedimento é transperineal, o ultrassom é transretal e ele tem 2 visões simultâneas. Eu consigo ver a próstata no corte sagital e longitudinal sem tirar o aparelho de ultrassom, então ele fica parado no paciente. Eu gosto de usar, boa parte dos serviços gostam de usar os templates para manter uma maior padronização no posicionamento dos cryoprobes, mas alguns preferem fazer livre, né, hand-free. Então, aqui está bem desenhado, né, uma Holy Gland, tem 6 crioprobes. Como pode ver pelo cursor, aqui embaixo você tem os probes de temperatura. E aqui ao lado, eu tirei 2 imagens para a gente poder ter uma noção como é que é visto isso. Nessa imagem de cima, essa ponta da seta azul é como se formasse um triângulo aqui. Esse ápice do triângulo corresponde ao esfíncter uretral, nessa imagem da próstata. E próximo a esse ápice desse triângulo, que a gente pode ver se formando aqui, nesse ápice a gente consegue posicionar o probe de temperatura e ali fica o esfíncter. Aqui nós temos uma agulha posicionada. Tem-se alguns trabalhos agora fazendo uma reconstrução do ultrassom com a imagem de ressonância, aumentando mais a acurácia na identificação da região com o tumor. E na imagem de baixo, a gente vê a bola de gelo formada. Essa arco ecogênico aqui embaixo é o limite inferior da bola de gelo, e essa imagem anecoica é onde a bola se forma, que ela é líquida. E o núcleo desse cryoprobe, ele chega a menos 40 graus, menos 20 graus na área de lesão, e a periferia a 0 graus. Então, eles conseguem, em tempo real, ver a bola se formando e monitorá-la com a temperatura. Isso realmente reduziu de forma expressiva e apresenta bons resultados em nível oncológicos e de pós-operatório. Um detalhe importante ela é muito bem aplicada em qualquer posição da próstata, né? Algumas pessoas relacionam que ela não seria mais adequada para a região periférica. Isso, na verdade, com a técnica cirúrgica, tem uns detalhes que você preserva e melhora mais ainda os resultados a nível periférico. Então, quando você posiciona os cryoprobes, isso é uma dica, você está com o ultrassom transretal próximo ao reto. Quando você posiciona os cryoprobes e tem tipo uma camisinha, tem um líquido no cryoprobe, no ultrassom, que vai expandir para você ver bem a próstata. Quando você acaba de posicionar as agulhas, você vai afastar o ultrassom.
E o CryoProbe, ele mantém a próstata fixa. Você cria um espaço de segurança entre a próstata e o reto que permite você expandir a bola de gelo através da próstata, mantendo um total controle sem uma lesão retal. Então, a grande vantagem que a gente vê na crioablação é essa possibilidade de tratar qualquer região da próstata. Não só tratá-la localmente, como também tratá-la como um total, e sem uma necessidade de fazer uma ressecção de próstata ou reduzi-lo o tamanho de forma considerável para torná-la viável. Isso é uma das vantagens da crioablação. Uma coisa interessante que eu trouxe esse artigo, que eu gostei bastante, é que mostra como está a visão dos pacientes, de uma forma geral, em relação à terapia focal. Esse trabalho, apresentado na European Urology, ele fez um trabalho mostrando a busca no Dr. Google dos pacientes em relação a opções de tratamento para câncer de próstata. E ao longo de 2004 para cá, em 2017, a gente vê nesse gráfico uma redução das procuras do paciente pela prostatectomia radical e um aumento estatisticamente significativo da procura das terapias focais, mostrando então a preocupação então do próprio paciente em buscar algo mais na visão dele minimamente invasivo, com principalmente um foco na permanência da qualidade de vida. Esse trabalho do John Ward, também tive a oportunidade de trabalhar com ele na MD University do Texas. Ele mostra, ao longo dos anos, as indicações das terapias totais da glândula e o crescimento e evolução nas terapias focais da próstata, subtotal. Então, você vê que em 2004 começa a haver um crescimento importante de ambas as modalidades e começa a haver um declínio, então, na terapia total da glândula. Esse declínio da terapia total da glândula, ela ocorre por um motivo, que é exatamente o impacto sobre a qualidade de vida desses pacientes. Na terapia total da glândula, ela tem um grande problema em relação à qualidade de vida, porque ela impacta muito sobre a função sexual dos pacientes submetidos a Holy Glands, a glândula total. Cerca de 70% dos pacientes perdem a função erétil no pós-operatório da glândula total. Enquanto que na glândula, na terapia focal, essa condição sexual, essa potência, a disfunção erétil, ela se mantém em alguns trabalhos acima de 80%. E a nível de controle bioquímico do tumor, a gente pode observar nessa tabela que eu coloquei aqui junto, desse próprio trabalho, que ele mostra que em 36 meses, os pacientes livres de recorrência bioquímica são praticamente iguais, tanto na terapia total da glândula como na terapia focal da glândula. E isso traz algo muito bacana para a nível de tratamento desses pacientes, que eles mantenham um controle oncológico impactando positivamente na qualidade de vida deles. No intuito da gente trabalhar melhor a terapia focal no Brasil e de uma forma padronizada, a gente fez primeiro simpósio, uma reunião multidisciplinar para criar um consenso internacional de experts que fazem a crioablação. Então, em 2014, a gente montou esse primeiro simpósio internacional, e a gente publicou esse trabalho na Angel Mail. Exatamente, nós reunimos especialistas em ressonância, especialistas em patologia urológica, especialistas em câncer e oncologia, especialistas em terapia focal, para a gente tentar definir as melhores modalidades, os melhores parâmetros para a realização da terapia focal. E nós observamos que o mais importante quando se fala em terapia focal é realmente reconhecer a chamada lesão index, que é a lesão principal. O simpósio de uropatologia realizado em 2014, ele discutiu bem esse assunto e o consenso melhor aceito, vamos dizer assim, da lesão index seria a lesão com maior volume dentro da próstata desse paciente. Essa lesão ela vai controlar toda a ação das outras células em relação ao tumor na próstata. Então, a racionalidade para a terapia focal é que se você destruir a lesão index, a lesão principal, você conseguiria controlar o tumor. Isso hoje ganhou uma perspectiva muito grande quando você vai falar da imunologia para o câncer de próstata. Isso, na minha opinião, é o futuro em relação ao nosso tema de hoje, qual o futuro da terapia focal. Vou falar um pouco melhor, mas no final, em fechando esse assunto. Então, uma vez desenhada a lesão index, destruída ela, você teria um controle desses pacientes. Então, em cima dessa racionalidade que a terapia focal vem se desenvolvendo.
Isso foi ratificado com uma nova publicação feita em 2016, agora na Urology, em que nós tivemos a reunião do grupo da Food and Drug Administration, da American Urological Association, da Society of Urological Oncology. Eles se reuniram exatamente com a intenção de podermos, então, avaliar as melhores modalidades e formas de indicar, se é possível fazer terapia focal de próstata, se temos como acompanhar isso. Então, esse foi o intuito desse estudo, desse trabalho, e eles concluíram que, de uma forma geral, as tecnologias hoje disponíveis são capazes, sim, de selecionar pacientes para a realização da terapia ablativa, que nós temos o refinamento da ressonância, que o uso dela associado à biópsia vai nos ajudar tanto a indicar terapias focais como a acompanhar esses pacientes pós-tratamento, e alguns cuidados foram dados, principalmente a preocupação do overtreatment. A gente está tratando demais esses pacientes, então, esses pacientes que não precisassem ser tratados e serem tratados por terem opções minimamente invasivas, que foi a ressalva do cuidado que temos que ter ao indicar esses procedimentos focais para os nossos pacientes. E o mais importante da terapia focal, quando a gente vai analisando o andar dos estudos, dos trabalhos, é o quê? É você manter o controle oncológico e basear-se o quê? Na qualidade de vida do paciente. Então, deixa eu passar aqui. Em 2015, a gente fez um trabalho que publicamos na European Journal of Cancer Care, que foi um trabalho exatamente comparando e estudando o impacto da qualidade de vida dos pacientes submetidos à terapia focal de próstata. E nós comparamos isso com a vigilância ativa, com a Active Surveillance, e utilizamos, na época, a bracterapia como modalidade minimamente invasiva para compararmos, então. E nós observamos que os pacientes que eram submetidos à terapia focal por crioablação de câncer de próstata tinham melhor score de qualidade de vida comparado com a vigilância ativa e com a bracterapia. Porque na vigilância ativa, o paciente, mesmo não tratando, boa parte dele sofria um impacto no score de qualidade de vida devido ao fato de terem a sensação de terem um tumor e não estarem tratando. Então, quando era proposta uma terapia e ela foi realizada e os índices de incontinência urinária nesse grupo, que foram de 62 pacientes, foram negativos, todos tiveram continência urinária, todos mantiveram o mesmo padrão de função erétil prévio ao tratamento, esses pacientes tiveram uma qualidade de vida melhor. Então, eles conseguiram dar um tratamento, mantendo o controle oncológico e dando para eles a qualidade de vida, que hoje é um foco muito estudado e aceito como parâmetro para a opção de tratamento. Esse trabalho também é um trabalho interessante, publicado na Urology em 2018, que ele avaliou os efeitos, tanto no aspecto da qualidade de vida, quanto na função sexual, na função urinária e exames intestinais de pacientes tratados de terapia focal e terapia total da glândula e vigilância ativa. Então, como já foi demonstrado e explicado anteriormente, a terapia focal ela consegue ter uma maior probabilidade de preservar a inervação desse paciente, então ele impacta muito pouco da função sexual, ele mantém em boa parte dos procedimentos a continência urinária e mantém um impacto bom na qualidade de vida dos pacientes, reforçando aquele trabalho que a gente fez também, apresentou em 2015. Esse trabalho eu trouxe de forma mais ilustrativa também, que é um trabalho estudando a crioterapia focal para doença unilateral de baixo risco intermediário, com acompanhamento de segmento de quase 4 anos. E esse trabalho mostrou que 100% dos pacientes submetidos à crioablação focal tiveram a continência urinária e 74% desses pacientes se mantiveram com a função sexual preservada em até quase 4 anos de segmento de follow-up. Esse trabalho que eu trouxe, ele também é um trabalho que eu acho bacana, publicado pela European Urology em 2017. Esse trabalho é uma revisão sistemática de terapias focais para o tratamento de câncer de próstata. Esse trabalho fez uma revisão de 10 principais trabalhos apresentados sobre crioterapia, com um N de 1.950 pacientes submetidos à terapia focal por crioablação para câncer de próstata. Esse trabalho ele teve uma média de follow-up de 26 meses de acompanhamento e 5% desses pacientes, quando fizeram a biópsia de acompanhamento pós-operatório, tiveram um tumor na sua amostra.
e somente 3% desses pacientes foram submetidos a uma cirurgia radical de próstata para tratamento no caso da recidiva tumoral. A crioablação ela permite, nos casos de recidiva local ou de surgimento de uma lesão contralateral, a possibilidade de você discutir com o paciente a forma que ele prefere manter o tratamento. A gente pode fazer uma nova terapia ablativa, sem nenhum problema, sobre a mesma área cometida ou na área contralateral, caso seja necessário, porque a célula tumoral ela sobrevive até menos 16 graus, e esse núcleo ele pode chegar a menos 200 graus, mas é menos 40 graus nessa periferia. Então, a gente consegue ter um efeito tanto ablativo, destrutivo da lesão, e como um efeito imunológico, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Ou você pode, inclusive, fazer a cirurgia laparoscópica. Então, diferente de uma terapia de resgate, quando você faz uma terapia com radioterapia, em que há uma aderência, uma fibrose, uma dificuldade técnica para a realização de uma cirurgia a posteriori, na crioablação a gente consegue fazer com mais facilidade. A gente teve a oportunidade de fazer 2 casos ao longo desses quase 10 anos que a gente iniciou o tratamento ablativo, e inclusive o professor Tobias participou com a gente na última cirurgia laparoscópica, e a gente viu uma pequena palidez no tecido na face endopélvica, mas sem aderências, o que permitiu uma realização de cirurgia com tranquilidade. Então, a grande vantagem que eu vejo quando a gente fala em câncer, quanto mais opções nós temos de tratar nosso paciente, maior a chance dele. Então, você poder fazer uma nova ablação, ou fazer uma radioterapia, ou fazer uma terapia radical, você dá para ele opções terapêuticas. Isso é uma coisa que é para se pensar quando se fala em doença tumoral, do ponto de vista oncológico. E para onde nós vamos? Qual é o futuro da terapia focal? Esse artigo eu achei interessante trazê-lo, um artigo novo. A gente fez um trabalho sobre a terapia, a modulação imune local no câncer de próstata, após terapia imiablativa. Então, esse trabalho a gente publicou agora na World Journal of Urology. Esse trabalho é um trabalho interessante porque houve um grande agora interesse para estudar a imunologia no câncer. Então, a gente vê que o câncer, principalmente a lesão index, por isso que é interessante a lesão index, é bem discutida nessa webinar, é que a lesão index ela cria um mecanismo de escape tumoral, do ponto de vista imunológico. Então, como é que funciona resumidamente? Nós temos um sistema imunológico, quando ele reconhece uma célula no self, uma célula anômala, ela vai destruir, principalmente por nível CD4, que são as células principais que vão chamar CD8, e a CD4 modular isso. Então, quando o tumor começa a desenvolver e começa a crescer, ele começa cada vez mais a produzir células que não são mais reconhecidas pelo sistema imunológico. Elas passam a ser consideradas como self. E isso faz que ocorra uma aceleração desse crescimento tumoral, o que vai formar a lesão index. É uma lesão com células anômalas que passaram a não ser mais reconhecidas pelo sistema imunológico. E com isso, ao momento, então, passa a não reconhecer mais as células como sendo tumorais, e o CD8 começa a cair nos pacientes com câncer de próstata. E a gente conseguiu identificar isso em estudos comparando pacientes pré-tratamento e pós-tratamento de câncer de próstata, e foi estatisticamente significativo. Nós observamos uma redução dos linfócitos T CD8 nos pacientes com câncer e um aumento do CD4. E após a terapia ablativa, você destruindo a lesão index, você volta a ter o sistema imunológico atuando naquela região prostática. Então, ele passa a atuar, voltando a aumentar as células CD8 e cair no CD4. Isso acontece também na área não tratada pela terapia focal. E isso nos faz pensar, então, que a resposta ela é geral na próstata. Por isso, terapias focais têm apresentado um resultado livre de recorrência bioquímica a longo prazo comparável à terapia total, e permitiu, então, que a gente venha a levantar a possibilidade de criarmos, então, uma nova avaliação, uma nova forma de acompanhamento dos pacientes submetidos à terapia focal. Nós utilizamos, a priori, alguns grupos, o critério ASTRO, e os grupos mais estudo e mais trabalho, o critério Fênix, que é o valor nadir, valor mínimo do PSA. Com dois pontos a mais esse valor, a gente considera uma recidiva bioquímica. Mas essa relação CD4 e CD8, quando você faz essa lesão e ele aumenta o CD8, essa relação cai.
Então, a gente está tentando correlacionar, e alguns trabalhos têm relacionado, isso eu vejo como sendo o futuro, que é também um tema da discussão de hoje, um índice prognóstico para acompanhamento dos pacientes tratados com a terapia focal. Então, quais são as mensagens que a gente vai levar dessa apresentação? Que as tecnologias hoje, atualmente disponíveis, elas são capazes de fazer uma ablação seletiva da próstata, com uma precisão razoável e aceitável do ponto de vista oncológico de qualidade de vida. Esses critérios para as seleções de pacientes candidatos à terapia focal, eles não são unânimes, apesar de nós termos já uma tendência bem grande a seguir uma lógica, né? Eles ainda não são uniformes, mas devemos focar mais nessa avaliação. A ressonância ela é precisa tanto para estadiar o paciente quanto para acompanhar o tratamento desse paciente, definir a lesão índex. É claro que ela isoladamente não tem o mesmo valor, ela precisa ser feita com a confirmação com a biópsia para avaliar o resultado dos pacientes. Atenção temos que ter para não tratarmos excessivamente, de forma desnecessária, alguns pacientes com doenças de muito baixo volume ou de muito baixo risco. E a qualidade de vida, como já foi discutido, e é o foco ali, um dos alicerces que nos leva à terapia focal, a sermos cada vez mais minimamente invasivos, é a qualidade de vida. E que existe, claro, um grande potencial para a terapia focal no tratamento de câncer de próstata e que estudos randomizados, controlados, comparados com as terapias padrão ouro, devem sempre ser realizados com o intuito de nos dar sempre maior apoio científico para que possamos conduzir tanto as indicações quanto os procedimentos com mais segurança para os nossos pacientes. Obrigado. Acho que é isso que eu queria passar e estou aberto para responder algumas perguntas agora ou no final, conforme for do interesse de todos. Vamos passar agora. Tem alguma, Ricardo, do público que queira perguntar para o Michael? Não, Tobias, ainda não tem perguntas ainda não. Quer fazer alguma? Eu queria fazer uma pergunta para o Michael. É o seguinte, Michael, no início da crioterapia de próstata, né, começou-se a fazer a crioterapia da glândula total, né? E você acha que isso se deve o que definiu entre fazer total e focal seria o incremento da ressonância, do exame de ressonância? Porque antes a gente não tinha um parâmetro tão fidedigno para tentar localizar a lesão índex, né? Já que o princípio, né, da terapia focal é tratar a lesão índex. Você acha que a ressonância que definiu essa mudança de conduta na crio? Então, Ricardo, eu gosto bem dessa pergunta, isso é umas coisas que eu me questiono também, e aí eu vou tentar explicar de uma forma que eu encaro como sendo uma realidade. A gente viu, analisando a história da lesão índex, a lesão índex, no passado, há uns 20 anos atrás quase, quando se falar em lesão índex, que até lembro que saiu no Fantástico no Brasil, tinha um conceito completamente diferente do que é a lesão índex hoje. A lesão índice no passado dizia o seguinte, que uma vez tirando a lesão dominante, as lesões menores iriam crescer, que eram inibidas pela lesão maior. E quando a gente analisa hoje, que é exatamente o contrário, a lesão maior ela impede que o sistema imunológico vá atuar nas lesões menores, você tinha medo de tratar somente a lesão índex. Então, isso faria, no raciocínio anterior, a fisiopatologia dessa evolução, qual seria a racionalidade? Se eu tratar a lesão índice, as pequenas vão crescer. Então não adianta tratar só a lesão índice, teria que tratar toda a glândula. Isso é um ponto que eu tentei estudar e avaliar isso na história da fisiopatologia da lesão índice. Esse é um primeiro ponto. E o interessante é que por causa deste medo, quando começou-se a fazer a terapia focal para crioablação, e talvez possa ser um diferenciado em relação ao Reifel do conhecimento, quando a gente fala terapia focal, ela não quer dizer eu entrar somente na lesão que eu defini numa imagem de ressonância ou no PET scan, eu defini a área no anterior do ápice direito lateral. A hemicrioablação, da hemiglândula ou da hemiglândula e a parte anterior da glândula, elas todas são definidas por vários autores como terapia focal de crioablação. Por quê? Eles tratam a doença, trata uma área maior da próstata, mas mantém a inervação neurovascular, mantendo em contralateral. Você vai manter, então, a potência do paciente.
e mantém a continência pelos mecanismos que eu falei anteriormente. Isso me faz pensar que a gente possa ter, como esse trabalho publicado agora, até o Tobias participou nesse ano, sobre comparação entre um e outro, entre HIFU e terapia focal, que a gente possa ter um melhor resultado também com a crioablação, porque ela permite eu tratar uma região da próstata maior, preservando toda a parte. E o interessante é que quando eu fiz um fellow também em Nova York com Aaron Katz, fiz o fellow com Denver, com o Fernando Kim, depois com o Joe Ward, cada um faz um focal diferente. O meu focal é isso, então ele faz só AIM ablativo. Não, o meu focal é AIM ablativo e anterior da próstata contralateral. O meu AIM ablativo ele fica só na base da lesão. Isso é que todos, na verdade, tratam o maior número possível, preservando o lado do plexo neurovascular. Então, isso houve um incremento muito grande na doença. Tanto também, existe uma nova técnica que é chamada com nerve sparing, é uma AIM ablativa com nerve sparing. Então, você monitora em tempo real com Doppler os vasos do plexo neurovascular que você vai congelar. Então, quando você começa a criar a bola de gelo, você começa a perceber uma redução desse fluxo, você interrompe a bola de gelo. E ele mantém a potência nesses pacientes. O Aaron Katz faz isso muito bem, inclusive na Holy Gland, mantendo um índice de potência muito forte. Então, acho que todo esse conjunto fez a gente começar a entender melhor o que é a lesão índex. E, com isso, evoluir mais na terapia focal, na minha opinião. Entendi. Muito bom, né? Eu, assim, como comentário assim mais histórico, né, que eu sou um pouco mais antigo que vocês, né? Terapia focal de primeira geração foi uma ideia para redução de morbidade, mas a gente não tinha muito preparo. Não se fazia biópsia perineal estendida para ter uma melhor caracterização do tamanho da localização do tumor. A ressonância não era adequada, né? E percebeu-se também naquela época que os estudos anatomopatológicos mostravam que pelo menos 1/3 dos pacientes que tinham uma lesão pequena unilateral tinham doença contralateral também. E em algumas situações com Gleason até mais alto. Então, chegou uma hora que a terapia focal parou de ser realizada. E ela recresceu novamente com tudo isso que o Michael falou, com a questão da lesão índex. Né? Se a gente destruir a lesão índex, ela sim é que controla a maior parte do desenvolvimento do tumor, e aí faz um sentido a gente destruir a lesão índex, e ele mostrou bem toda essa parte histórica e até onde a gente consegue chegar hoje. Né? Queria agradecer muito, Michael, acho que super apresentação. Talvez uma palavrinha você possa dar, a gente fica com receio, às vezes, de saber se o doente está com a doença controlada ou não. Como é que você sabe? Porque se sobra a próstata, você só congelou metade, tem célula prostática produzindo PSA. Então, assim, como que o nadir do PSA é considerado? E a outra pergunta é na imagem. Quando congela, a ressonância é fidedigna? Explica isso para a gente. Em relação ao acompanhamento, eu acho legal a gente discutir um pouco, porque o critério melhor utilizado hoje para a gente avaliar é o critério Fênix, em que o nadir que o paciente atingir após o tratamento passa a ser nossa referência de PSA, né, o menor PSA dele, e se ele tiver o aumento acima de 2 pontos desse paciente, a gente considera uma recidiva bioquímica, e a gente está indicado fazer uma biópsia para acompanhamento e avaliar se vale a pena tratar ou não. O interessante, e os trabalhos têm mostrado isso, é quando um paciente atinge um ponto de PSA nadir inferior a 2,0 nanogramas, esse paciente tem a menor chance de recidivar em 5 anos, do que aquele que reduz menos. E uma coisa também interessante que eu vejo muito em trabalhos é o seguinte: a biópsia desses pacientes, fazer biópsia de rotina no paciente, mesmo com recidiva bioquímica, 86% das biópsias são negativas. Elas não dão positivas. Então, alguns trabalhos têm mostrado que a biópsia rotineira, obrigatória, para acompanhar esses pacientes, não seria vantajosa do ponto de vista da alta negatividade. Então, o melhor critério hoje que a gente tem utilizado é o critério Fênix. É o PCR menor que ele atingir, 2 pontos acima, a gente pensa de bioquímica. E a gente pode fazer o exame de imagem, que a gente está fazendo um estudo comparando também. Inclusive, estão fazendo um estudo comparativo da ressonância com o PET, para poder avaliar, que o PET vem hoje, né, o PET com o PSMA,
ele veio trazer umas coisas novas, doenças que a gente não via antigamente, então ele veio para somar, e a gente tem feito de rotina a ressonância nesse aspecto, tá? Mas o critério clássico é o Fênix, e se subir o PSA, a biópsia, fazer ela de rotina é muito negativo para submeter um paciente de forma desnecessária à biópsia rotineira. Muito bom. E uma última pergunta, Michael. Qual é a sua preferência ou como você seleciona os pacientes para o tratamento de resgate na falha da focal? Você repete focal, crio, você manda para outra fonte de energia, radioterapia ou HIFU, ou você prefere o tratamento radical ou você seleciona os pacientes? Eu sempre seleciono o paciente baseado com a idade dele, performance status, o interesse dele, a continência dele, a potência dele. Então, os pacientes potentes, que mantêm a função sexual, que tem uma doença de baixo risco, voltou um tumor, um Gleason 6, sem um Gleason de alto risco, nenhum intermediário, eu ofereço para ele tranquilamente uma nova terapia focal, sem nenhum problema. Agora, se esse paciente já é um paciente que evoluiu com a idade, é um paciente mais idoso, que perdeu a indicação cirúrgica e quer fazer uma terapia como radioterapia, eu indico a radioterapia. Se é um paciente mais ansioso, que quer partir agora, que não suportou a ideia de fazer uma terapia focal, que tem isso também. Ele faz o focal, aí de repente vai subir o PSA. Aí tem que fazer uma biópsia, aí não dá nada, aí o PSA cai, aí depois ele sobe de novo. Ele começa a criar uma angústia que às vezes o paciente fala, Michael, eu não quero fazer terapia focal, eu quero partir para algo definitivo. E aí a gente indica a terapia radical, seguindo os protocolos da região e do paciente, ou radical por robótica, ou por laparoscopia, conforme a disponibilidade do serviço e da decisão do paciente. Tá? Mas eu realmente personalizo a indicação, não sigo um protocolo, porque a gente fica mais, a gente consegue atuar melhor, impactando menos a qualidade de vida desse paciente. Perfeito. Na verdade, tem pouca literatura também, é difícil suportar, é mais fácil discutir caso a caso, né? Exatamente isso. Não tem nenhum trabalho prospectivo aí que possam dizer a melhor conduta na recidiva. Então, ele fica realmente aberto para decidir junto ao paciente. Michael, queria te agradecer, cara, fantástico, a apresentação impecável, como sempre, didática, e eu queria convidar agora o Igor para fazer a apresentação dele. Obrigado, viu mais uma vez, Tobias. Um abraço. Obrigado. Boa noite, pessoal. Primeiramente, queria dizer que é uma satisfação estar aqui, porque o Maicon foi um colega de residência, a gente fez residência praticamente juntos, né, Maicon? Então, a gente está numa mesa aqui de grandes amigos, né? Então, contemporâneos de residência, preceptor o Tobias, além de um amigo, irmão, uma pessoa fantástica que me lançou nas bases da cirurgia minimamente invasiva. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou falar um pouco aqui do HIFU, né? Mas eu queria deixar, já de início, deixar a mensagem que eu não vou fazer contraponto no sentido de criar um conflito do que seria melhor entre HIFU e CRIO, porque na verdade, o meu conceito é um pouco diferente. Eu acho que as energias elas se complementam. E quando a gente fala em terapia focal, a gente fala em utilizar a melhor aplicação, a melhor energia, a melhor aplicação para determinado tipo de lesão de cada paciente. Então, a minha visão é de que o terapeuta focal ele deve ter o arsenal completo, ele deve ter CRIO, ele deve ter o HIFU, ele deve ter BRAC, ele deve ter uma gama de energias disponíveis para tratar cada paciente de acordo com a melhor indicação. Vou compartilhar a minha tela para a gente começar aqui a apresentação. Vocês estão conseguindo visualizar? Ricardo, Maicon, Tobias? Sim, Perfeito. Perfeito. Então, o Maicon falou perfeitamente sobre a questão que seria o racional para a terapia focal, que é a questão da lesão index, né? O racional seria o tratamento da lesão index, e essa lesão index, né? Existem
a gente pode ter 3 tipos de apresentação dos tumores na próstata. Então, você pode ter uma lesão índex que é muito caracterizada, delimitada, em que existe um pouco de lentes multifocais, ou a gente pode ter uma apresentação em que a gente tem uma lesão índex também bem apresentada, com alguns pontos de multifocalidade, às vezes ipsilateral a lesão índex ou contralateral a lesão índex. Ou a gente pode ter uma forma de apresentação em que a gente tenha uma apresentação da lesão índex um pouco menos precisa, em que a gente tenha uma multifocalidade com lesões importantes, bilateral, ou várias lesões importantes simultaneamente, presentes simultaneamente no órgão, na próstata do paciente. Então, assim, seria racional a gente imaginar que, por exemplo, uma aplicação focal nessa modalidade aqui, em que a gente tem uma lesão bem definida, ela tem um racional bastante inteligente. A gente imaginando de que onde a gente teria lesões de volume, de importância significativa, multifocais, em que a gente não consegue definir muito bem qual que é a lesão índex, porque as lesões elas são bilaterais, multifocais de um volume mais importante. Seria um caso, por exemplo, que a gente poderia lançar mão de um tratamento que a gente chama de Whole Ablation, um tratamento da glândula, da hemiglândula por inteiro ou da glândula bilateral, né? Tratar fazer uma ablação da glândula por completo, Whole Gland Ablation, né? Então, quando a gente fala de energia, a gente fala de uma série de energias, né? O Maicon falou da crioterapia, existe o HIFU, existe a terapia fototermal, a terapia fotodinâmica, eletrovaporização, a braquiterapia focal, radiofrequência, e então são formas de aplicação de energia que podem ser usadas em todo esse contexto de terapia focal. Aqui mostra um pouco a evolução, a gente focando aqui um pouco mais no HIFU, a gente mostra a evolução ao longo dos anos, né? Desde que o equipamento, a tecnologia, ela começou a ser desenvolvida, do início até os dias atuais, o que a gente tem hoje, o Falcon One, que é o aparelho que faz a aplicação da energia HIFU, né? E que permite a gente fazer um mapeamento da próstata em tempo real, de forma dinâmica, e a gente executar tanto uma ablação total quanto uma ablação focalizada de uma área específica da próstata, em que a gente destrua somente uma região em que a gente tem de interesse, não a próstata inteira. Os equipamentos anteriores não tinham essa funcionalidade, não permitiam essa aplicabilidade de focalização da terapia. Então, o conceito teórico da aplicação da energia seria muito similar ao que a gente fazia quando criança, pegava uma lupa, né? Colocava a lupa no sol, focalizava a energia do sol num ponto, regulava a distância daquela lupa, e aquele ponto concentrado da energia solar começava a queimar a folha de papel. Basicamente, é exatamente isso que o HIFU faz, né? Que é uma energia focada de alta intensidade, ultrassônica, em que essa concentração de energia ela é focalizada num ponto específico e, ponto a ponto, o aparelho ele começa a fazer uma destruição térmica daquela área que foi pré-planejada, ou seja, aquela área onde a gente programou para o aparelho, onde a gente planejou que o aparelho executasse a destruição daquela área onde se encontraria a lesão índex, por exemplo, ou a próstata inteira, no caso de um planejamento de uma Whole Ablation, né? Então, o aparelho ele executa uma focalização dinâmica. O probe ele tem 8 pontos focais, né, que varia de 32 a 67 milímetros. Isso aqui são dados um pouquinho mais técnicos. E o probe à medida que ele destrói o tecido, ele mapeia a próstata em tempo real, o que a gente chama de focalização dinâmica.
O equipamento ele também permite a função de validação da área tratada, né? Então, depois da ablação, da destruição, a gente consegue verificar com essa tecnologia de contraste aumentado, né? O Sony View, a área que foi destruída. Então, isso permite que a gente faça a confirmação da área que foi feita a ablação, se aquela área ela tem vascularização ou não, e a gente pode, conforme se aquela área destruída ela não for compatível com a área planejada, a gente pode retratar ou ampliar a margem do tratamento ou complementar o tratamento. Então, é uma validação, uma confirmação do tratamento. Então, o Focal One, a gente consegue exatamente isso. Por exemplo, a gente pode fazer uma destruição focal daquela área da lesão com uma margem de segurança, que a gente programa isso no equipamento. Então, desde um tratamento focal, desde uma hemiablação da próstata, com hemidestruição do órgão, ou até uma ablação que a gente chama de hockey stick ablation. Então, isso seriam modalidades de ablação. Essa hockey stick ablation, por exemplo, se a gente tiver, por exemplo, lesões bilaterais, uma lesão na região posterior de um lado e uma lesão na região anterior do lado contralateral. Então, a gente consegue tratar, fazer um planejamento em que a gente trate a hemiglândula de um lado e a energia ela se prolongue somente na região anterior contralateral, que a gente chama de hockey stick ablation. Quando a gente fala de terapia focal e tratamento focalizado, direcionado, a gente não pode imaginar que a gente vai fazer isso com biópsia baseado numa biópsia transretal, né? A biópsia de próstata transperineal para a terapia focal ela é essencial. Então, é essencial que a gente tenha uma biópsia transretal bem feita, tanto para diagnóstico inicial quanto para o follow-up do tratamento. A biópsia transperineal para o segmento pós-operatório é muito importante também, porque a gente precisa mapear aonde a lesão foi diagnosticada inicialmente, e a gente com a biópsia transperineal, a gente consegue entrar com a agulha de biópsia exatamente naquela região para a gente fazer um segmento de acompanhamento de follow-up. Então, é importantíssimo a gente ter essa ferramenta quando a gente pensa em fazer terapia focal. E os 3 pilares da terapia focal, né? Então, seriam as bases do tratamento de forma mais simplificada. Então, a localização da lesão, né? A ablação, a região em que a gente vai programar a destruição da lesão, e a validação no final, a última etapa do tratamento. Aqui é um vídeo para a gente mostrar um pouco como que é o equipamento em funcionamento, né? Então, aquele no início era o probe, aqui é o posicionamento do paciente na mesa cirúrgica. O probe ele é inserido transretal, é feito o planejamento, escaneamento 3D com reconstrução e uma sobreposição da imagem da ressonância pré-operatória com a imagem de ultrassom em tempo real, que é feito no momento do exame. Então, essas imagens elas são fundidas e a gente consegue fazer, então, identificar a lesão index durante o ato do tratamento e fazer a demarcação e o planejamento aonde que o aparelho ele vai fazer a destruição a região a ser tratada, a destruição da região a ser tratada, né? Então, aí ele mostrando as funcionalidades, né, no planejamento, a sobreposição das imagens com identificação ali da região da lesão na ressonância, a delimitação da área a ser tratada, onde vai ser feita a ablação. Aqui já o início da ablação, e o equipamento, à medida em que ele monitora, em que ele mapeia, ele focaliza e destrói, que a gente chama de planejamento conformacional com focalização dinâmica. Então, a terapia focal ela não vem para substituir a cirurgia. Quando a gente está falando de terapia focal, seja ela focal, a gente está falando, na verdade, em destruição em energia aplicada no tratamento do câncer, né?
Então, a gente tem a cirurgia aberta, a gente tem tratamento assistido, a gente tem laparoscopia, a gente tem cirurgia robótica, e o HIFU, a CRIO, o tratamento com energia é uma outra opção. Então, são ferramentas que se complementam e que compõem um arsenal, né, de tratamento. Hoje, no Brasil, nós temos 5 unidades, são 80 sistemas focais instalados. E eu queria apresentar, esse é um artigo que a gente publicou no Journal of Urology, um artigo de 2016. Eu vou apresentar esse artigo porque eu acho que a gente deve falar, quando a gente está falando aqui de terapia focal, a gente deve fazer alguns comentários a respeito de segmento. Na minha visão, o que a gente tem de mais importante hoje a ser desenvolvido dentro desse contexto é segmento do paciente depois do tratamento. Então, esse artigo, a gente comparou uma coorte de pacientes que foram tratados inicialmente com terapia focal, alguns deles foram acompanhados, tiveram uma recidiva da doença e foram retratados com a mesma energia, HIFU, ou foram retratados com CRIO, ou foram retratados com HIFU 2 vezes e uma terceira recidiva com CRIO, ou tratamento primário com CRIO e retratamento com HIFU, ou tratamento primário com energia e um resgate de imediato. Então, é uma coorte de pacientes em que foi feito um tratamento primário com energia, houve uma recidiva durante o follow-up, foi oferecido resgate com energia ou finalmente com resgate cirúrgico, com cirurgia robótica, e a gente comparou essa coorte de pacientes que sofreram resgate com cirurgia com pacientes que foram submetidos ao tratamento primário com cirurgia robótica, né? Então, o que a gente viu é que os resultados desses 2 grupos de pacientes, em termos de controle oncológico, esses pacientes que foram, o resultado oncológico no grupo que sofreu recidiva e foi para resgate, as taxas os resultados oncológicos foram muito inferiores em relação ao grupo de pacientes que foram submetidos ao tratamento primário com cirurgia. A gente não teve diferença em relação às taxas de continência entre os grupos e em relação à ereção, a função erétil no grupo de resgate foi pior do que no grupo tratado primário com cirurgia. Isso aqui é interessante porque a gente tem um resultado oncológico pior de resgate. Então, quando a gente analisa alguns dados de follow-up, alguns dados oncológicos, a gente coletou depois e nós refinamos as análises depois, a gente viu que houve, quando a gente compara os tempos de diagnóstico de recidiva entre os grupos, a gente tem um atraso no diagnóstico da recidiva nesses pacientes que fizeram tratamento primário com energia. Uma coisa nesse cenário, é importante a gente ressaltar que o diagnóstico da recidiva não é fácil. Muitas vezes a biópsia, a gente está biopsiando uma área que tem muito artefato, uma área que foi tratada sofreu uma ablação, então o patologista ele tem dificuldade de diagnosticar um resultado positivo na biópsia, então existe falha no diagnóstico da recidiva, e a gente tem dificuldade também durante o follow-up de identificar recidiva através de imagem, né? Você tem uma área, uma região queimada na próstata, em que a ressonância ela não consegue definir muito bem. Então, quando a gente analisou, fez algumas análises adicionais de subgrupos, a gente viu que esses pacientes, talvez por
a dificuldade de diagnóstico da recidiva e um tempo maior de indicação de um tratamento radical de resgate nesse grupo de pacientes, talvez fez com que eles tivessem um resultado de controle oncológico pior. Então, isso levanta uma questão que é essencial na terapia focal, que é as ferramentas de segmento, de follow-up que a gente vai utilizar. O Michael falou muito bem em relação às aplicações do PET-CT de PSMA. É uma coisa nova, uma coisa que deve ser estudada nesse contexto. A gente tem um trabalho apresentado na AUA de 2 anos atrás, em que a gente mostra que a capacidade preditiva da ressonância, eu estou falando de ressonância porque é o que a gente usa no follow-up desses pacientes, a gente usa a avaliação bioquímica, né, com o PSA, a ressonância, imagem e biópsia seriada. Então, a ressonância ela tem uma capacidade preditiva de recorrência de lesão nesse cenário baixo. E a biópsia, como eu expliquei, o patologista ele muitas vezes tem dificuldade de diagnosticar a recidiva da lesão. Então, talvez nesse contexto a gente precisasse estudar melhor marcadores do ponto de vista genéticos, em que a gente conseguisse identificar de forma precoce pacientes que seriam pacientes talvez não candidatos do ponto de vista genético, do ponto de vista molecular, para a terapia focal. Às vezes, pacientes que tenham a indicação da terapia focal por um tumor de baixo risco, risco intermediário, localizado, ok, do ponto de vista técnico, eles seriam candidatos. Mas talvez do ponto de vista genético ou de um ponto de vista em que a gente ainda não conheça, esse paciente talvez ele tenha uma evolução que não seja favorável. Então, a utilização de marcadores, identificar esses fatores de risco para pacientes dentro dessa corte, seja uma coisa importante para o futuro, para a gente, durante o segmento da terapia focal, a gente, olha, esse paciente aqui, ele não deve ser retratado com a terapia focal, ele deve ser submetido de forma mais breve, de forma mais precoce a um tratamento radical, porque ele tem um risco maior de ter uma má evolução e um resultado oncológico pior. Então, a gente tem que caminhar, desenvolver a ciência um pouco mais por esse caminho. Aqui é um outro... Então, aqui é só mostrando a questão da imagem, né, do PET-CT, que a gente deve estudar isso mais nesse cenário de pacientes tratados com terapia focal. E aqui é um outro artigo que a gente está submetendo agora para o Journal of Urology, em que a gente utiliza radioterapia, né, a braquiterapia focal, em que a gente tratou uma série de pacientes com braquiterapia focal. E isso eu estou trazendo mais como uma curiosidade para enriquecer a aula, de que não existe HIFU, não existe só crio, né? Existem energias que podem ser utilizadas. Então, a braquiterapia focal é uma possibilidade também, né? O racional para a braquiterapia focal seria a gente consegue aplicar sementes radioativas de forma conformacional na área da lesão e consegue fazer um controle de dose, e a gente consegue fazer com que a aplicação da dose de radioterapia ela seja focalizada naquela área da lesão de interesse de tratamento. Então, aqui é uma imagem da média do volume de tratado dos pacientes. Então, a maioria dos casos, pacientes com as lesões no ápice, né, em ápice de próstata. E aqui a gente tem um resultado oncológico dessa corte de pacientes. A gente tem pacientes com sobrevida livre de doença em 2 anos de 90%, em 8 anos de 74%. Então, quer dizer, o tratamento alcançando ali resultados oncológicos interessantes, né? Trazendo isso mais como curiosidade. E resultados funcionais, inicialmente, a aplicação da energia da radioterapia, quando a gente compara os pacientes baseline e com 2 meses de tratamento, a gente tem diferença de um resultado pior, de uma piora no IPSS, uma piora na função
na função erétil, no EF5, mas isso, a partir do 6º mês, a gente não tem mais diferença significativa. Em relação à ereção, pacientes ali no tratamento tardio, ali, pacientes com 60 meses de segmento, a gente já começa a ter diferença, talvez por um efeito tardio ali da radiação no feixe neurovascular. Então, a aplicação da braquiterapia focal é efetiva, pode ser, é mais uma opção, né? E a gente consegue fazer a aplicação das sementes de acordo com o volume da lesão para a terapia focal. Então, a mensagem que eu queria trazer é que a gente tem que buscar um desenvolvimento de follow-up, um arsenal de acompanhamento desses pacientes, desenvolver muito follow-up. A gente tem um caminho longo ainda pela frente nesse sentido. Então, eu acho que é uma opção, tem um potencial muito grande de tratamento, e eu acho que o caminho que se traça ali ao longo dos anos, a gente vai deixar de operar esses pacientes de baixo risco, de risco intermediário, e a gente precisa entender esse grupo de pacientes, quais talvez não seriam suscetíveis ali para a terapia focal, ou aqueles que apresentarem recidiva no follow-up, quais grupos de pacientes talvez não devam, a gente não deve insistir com retratamentos, com uma outra terapia focal, seja com HIFU, com CRIO, e a gente deva buscar um tratamento radical mais precoce. A gente precisa entender melhor isso. Queria agradecer ao Ricardo, ao Michael, ao Tobias, ao pessoal que está nos assistindo, e abrir aqui um espaço para as perguntas. Fantástico, Igor. Eu acho que você completou muito bem a aula do Michael, com alguns aspectos interessantes que deixamos para a segunda discussão. Ricardo, tem alguma pergunta específica da plateia para o Igor? O Igor, na verdade eu queria te perguntar o seguinte, a gente ouvindo a aula, primeiro parabenizar, né, a sua aula, excelente aula, didática, bem prática, né, como a do Michael. E a gente, assim, interessante colocar os dois lados, né, da terapia focal, as duas técnicas, né, que aí realmente a gente tem um comparativo entre uma e outra. E assim, aí a gente percebe que no HIFU a gente consegue tratar partes do lobo também, né? Na CRIO a gente trata geralmente o lobo, né? O lobo prostático inteiro. Mas no HIFU a gente permite a gente tratar parte do lobo. E eu queria saber, assim, de você, qual que é o critério de seleção desses pacientes? Quais são os... Claro, a gente, né, foi comentado com relação a biomarcadores, quais são os candidatos, assim, pensando a nível genético, né, molecular, mas, assim, em termos clínicos, práticos, né, oncológicos, qual que é o melhor paciente para fazer terapia focal, na sua opinião? Ricardo, pensando em HIFU, o HIFU ele trata bem, ele pode tratar lesões anteriores também, mas a gente sabe que ele trata muito bem as lesões posteriores. Então, isso do ponto de vista, digamos, de topografia. A gente indica a terapia focal, pacientes de baixo risco, risco intermediário, Gleason 3+4. Existem, a nível de estudos, a gente tem cortes aí com pacientes de Gleason 4+3 ou Gleason 8, mas classicamente a gente indica pacientes Gleason 7, 3+4 para baixo, doença localizada de baixo volume. Lesões de ápice a gente evita, a gente tem uma tendência a evitar no HIFU. Lesões anteriores é o que a gente chama de à la carte approach. O à la carte approach é um conceito desenvolvido pelo grupo do Instituto Montsouris, em que lá a gente tem disponível todas as energias. Então, a gente utiliza energia conforme o cardápio do paciente. Então, conforme o que o paciente ele apresenta de menu, a gente aplica a energia conforme seria a melhor indicação. Então, em termos de indicação, seria isso. Então, doenças de baixo volume, pacientes com doença localizada, de baixo risco, risco intermediário, Gleason 7, 3+4.
Entendi. Igor, e por ter, por exemplo, se a gente comparar os índices, né, de funcionais, né, dos resultados funcionais, né, principalmente com relação à potência, né, da terapia focal com a cirurgia radical, a gente nota que a terapia focal ela vai melhor, né, do que a cirurgia, do que as terapias cirúrgicas, né, cirurgia radical. Nesse caso, assim, além do critério oncológico, né, a definição é baseada na preocupação do paciente, se é mais oncológica ou se é mais funcional? Eu costumo dizer que a terapia focal ela fica naqueles pacientes, por exemplo, que seriam candidatos para... Isso é uma boa definição, viu, para a sua pergunta inicial. Aqueles pacientes que teriam indicação de active surveillance, mas que eles não conseguem ficar em active surveillance, porque eles não ficam bem em não tratar de alguma forma. Então, em relação à questão funcional, pacientes mais jovens, com doença localizada de baixo volume, por que não tratar com terapia focal? Né? Um paciente que tem um interesse em preservação de função erétil, não quer ser submetido a um tratamento mais agressivo, tem preocupação com continência, por que não tratar ele com terapia focal? Pacientes que têm doença mais avançada, esses pacientes não têm discussão, esses pacientes têm que ir para a cirurgia, tratamento radical. E o que a gente tem que observar e que tem que se desenvolver uma vez esse paciente, por exemplo, jovem, sendo tratado com terapia focal, durante o follow-up, o momento em que a gente deva, o gatilho para a gente indicar um tratamento radical, seja com a própria energia, né? Porque você pode fazer o tratamento de resgate com energia, mas você pode fazer, seja uma refocalização do tratamento, ou você pode resgatar com uma ablação, com HIFU, com Holey ablation. Então, você, por exemplo, você fez uma destruição focal e esse paciente recidivou, e você pode resgatar ele com uma nova HIFU, só que uma Holey ablation. E caso ele recidive novamente, você pode levar esse paciente para um tratamento radical com cirurgia robótica, por exemplo. Um outro ponto que a gente não comentou é que esses pacientes, essa corte de pacientes em que a gente resgatou, né, com robótica, que tiveram falha de terapia focal, o tratamento, isso é uma coisa interessante também da energia limpa, né, que a gente chama crio, energia limpa. O HIFU também não usa radiação. O grau de fibrose nesses pacientes é muito pouco. Os pacientes de HIFU e crio, até mesmo os de braquiterapia focal, a gente não teve muita... o tecido, você vê que o tecido não é virgem, mas a gente não tem muita dificuldade. A dissecção do espaço retroprostático não exigiu muita dificuldade ali para você liberar o reto da região posterior da próstata, desenvolver o espaço retroprostático. Então, a gente consegue fazer um resgate com baixas taxas de complicação do ponto de vista operatório, muito diferente de resgatar um paciente pós-tratamento com radioterapia, né? Então, isso é uma outra coisa que a gente pode, por exemplo, se você trata o paciente com focal, retrata ele com focal 1 ou 2 vezes, e depois leva ele para um tratamento mais radical com focal também, com a Holey ablation. O resgate com cirurgia ele não se torna complicado. Isso é um ponto interessante do tratamento com energia. Bom, nós temos uma pergunta do ilustre que está conosco aqui, Dr. Michael, quer perguntar para o Igor. Fala aí, Michael. Parabéns, Igor. Foi excelente a apresentação sua sobre o HIFU. E aproveitando a pergunta do Ricardo também sobre as indicações que a gente considera importante para a terapia focal, uma indicação boa que a gente considera para a crioterapia é paciente com recidiva local pós-rádio e pós-braquiterapia, que às vezes uma cirurgia de resgate ela é complicada. Eu consigo fazer HIFU nesses casos com qualidade? Tu tem uma experiência sobre o uso pós-recidiva local, pós-braque ou pós-radioterapia? É possível fazer? É possível fazer, Maicon. Nessa corte de pacientes, a gente teve, não me recordo o número de casos, mas pacientes que tiveram falha pós-braque,
e foram submetidos a tratamento com outro tipo de energia. E isso é interessante também, que a gente pode resgatar, por exemplo, as falhas de radioterapia com tanto CRIO com HIFO, né? Eu acho isso fantástico. É uma possibilidade de avanço ali, de arsenal terapêutico ali, que aumenta muito as opções aí para o urologista, né? Para a gente oferecer para o paciente outras opções. Pós-radioterapia, radioterapia total, né? Radioterapia externa, não tenho paciente, mas é possível sim. E a questão de dose é a mesma coisa? Porque é interessante, né? A radiação tem a dose cumulativa, né? Você não pode ficar irradiando muito no mesmo sítio, você tem complicações graves. E aí aplica outra energia como o HIFO, como o CRIO, não é o mesmo comportamento biológico. Mas a dose é a mesma que você aplica em cima da recidiva pós-radioterapia? Em relação à crioablação, é a mesma dose. O único cuidado que a gente tem um pouco maior quando tem um paciente com a radioterapia são nas lesões de compartimento posterior, porque às vezes você cria uma aderência com fibrose reacional à radioterapia do reto com a parte posterior da próstata, que pode aumentar o risco de uma lesão retal. Da fístula. Exatamente, uma fístula. Então, o cuidado maior que nós temos que ter é exatamente nessa zona posterior pela aderência da radioterapia. Com um pouco de tato na hora de fazer a punção da crio, você percebe se a próstata está solta ou não do Denovirier do reto. Mas isso tem que ter uma curva melhor para fazer essas recidivas de compartimento de região posterior da próstata, né? A energia é a mesma, o procedimento ele é o mesmo período de 5 a 8 minutos de congelamento, ciclo de aquecimento, um novo ciclo de congelamento e o do aquecimento. E o resultado, quando a gente começou a fazer a crio, né, a gente estava querendo, assim, considerava tipo um padrão ouro para a indicação da crio, principalmente, né, no resgate de recidiva local, pós-rádio e pós-abraquiterapia, uma boa indicação para início de protocolo de realização. Sim, o guideline da EUA era claro com relação a isso. E o HIFO, Igor, a dose é a mesma que você aplica em cima da recidiva pós-rádio? O HIFO, a gente faz o planejamento em cima da lesão, né? do volume da lesão. Então, aquela área tratada, na verdade, a dose seria o tempo de tratamento, o tempo em que vai ser executada a ablação, é definido, na verdade, pelo volume. Se você tem uma área pequena a ser destruída, você vai ter um tempo de execução da ablação menor. Mas não tem essa questão de dose, como tem a crioterapia, porque tem o efeito térmico da crioterapia, ele se expande além daquela... Você tem a bolha, né, de gelo, etc. Então, um tempo maior, um tempo menor, vai depender do volume que a gente vai ter na área. Por exemplo, uma rolha ablation, ele vai demorar muito mais, porque cada pontinho de focalização ali vai ser na próstata inteira, do que uma área menor a ser destruída. Tá, entendi. Pessoal, eu queria só fazer um comentário, né, o último comentário, né, que vocês evitaram o confronto, né, mas o Rafael Torinho, que foi um outro fellow da gente, que também passou pelo Montsouris, publicou muitos artigos. Esse ano publicou a tese dele, da qual eu participei, sou um dos coautores, um trabalho publicado no Journal of Urology com 309 pacientes, 190 com HIFO e 119 com crioablação, mostrando que as duas são opções viáveis no tratamento focal para tumores de baixo risco e risco intermediário. Uma coisa interessante, apesar dele acompanha até 5 anos a recidiva bioquímica ter sido 67% no CRIO e 54% no HIFO, ele considera igual. Obviamente que é um estudo de série, não é um estudo randomizado. Apesar de ter uma diferença numérica, não foi considerado uma diferença clara, mas eu acho que é uma inferência que a gente deve prestar atenção. E como o Igor mostrou, interessante também, em 7, 8 anos de acompanhamento, com braquifocal, só 70% de controle, altíssimo.
talvez seja melhor ainda do que essas outras duas modalidades. Então, eu queria agradecer vocês, aulas fantásticas, eu acho que vocês estão na fronteira. A minha fronteira, na minha época do Ricardo, foi a laparoscopia e a robótica, e a de vocês, certamente, as terapias focais, onde vocês vão aprender realmente, vão ensinar para a gente exatamente aonde aplicar a energia, como aplicar e selecionar esses pacientes. Queria agradecer. Ricardo, quer fazer um comentário final? Na verdade, Tobias, eu queria agradecer, né, as aulas, né, do Maico e do Igor. Realmente foram aulas excepcionais, aulas, né, que eu julgo atuais, né, são assuntos assim de fronteira, né, que abrem um leque para a gente, né, no tratamento, né, do câncer de próstata, né. Eu acho que, claro que, como foi colocado, né, a gente tem ainda melhorias ainda a ser feitas com relação, né, à seleção dos pacientes, ao próprio acompanhamento, né, desses pacientes, mas eu acho que né, abre um leque, né, para nós especialistas, né, e eu acho que tanto o Maico quanto o Igor tem muito a nos ensinar, né, nesse quesito, né, realmente de poder ampliar as indicações e selecionar qual paciente vai se beneficiar melhor de tal terapia, né? Então, a gente percebe que as terapias focais, né, a grande vantagem é realmente você poder tratar parte da glândula, né, preservando principalmente os quesitos funcionais, né? Eu acho que isso é o grande avanço, né, da terapia focal. Com relação à questão do acompanhamento, essa dificuldade de diagnóstico de recidiva, né, ainda não está tão bem estabelecido, né, tanto na biópsia quanto na própria imagem, eu acho que isso tem, de certa forma, limitado, né, a ampliação, ao maior uso dessas técnicas, né, mas eu acho que com a melhoria, né, dos biomarcadores, como o Igor bem falou, né, do estudo genético, eu acho que isso pode ser, né, usado aí, né, claro que todo o arsenal, a gente tem as melhores indicações, mas eu acho que vai né, um campo que vai abrir aí realmente para a gente poder beneficiar o nosso paciente. Então, queria parabenizar essa reunião, queria te parabenizar também, Tobias, pela escolha do tema. Então, acho que foi um tema realmente de grande relevância atualmente, né, e queria agradecer, né, a presença do Igor e do Maicon, que realmente me surpreenderam com as aulas, né? Eu acho que são grandes especialistas, pessoas assim que têm muito a acrescentar na nossa prática urológica. Foram apresentações muito práticas. Eu acho que a gente, nos webinars, a gente tem, né, procurado fazer, né, apresentações de modo prático, né, para que a gente possa utilizar isso, né, de uma maneira mais ampla aí. Então, eu queria agradecer muito pela reunião de hoje. Muito obrigado. É isso aí. Trazendo as fronteiras, cumprindo o nosso papel como professores, né? Trazendo a discussão. Nós não temos o poder, o conhecimento de tudo, então nós temos que trazer gente que estuda, gente que colabora para ensinar a gente, para ensinar outras pessoas. Isso está filmado no canal do YouTube. Então, um prazer muito grande ter estado com vocês. Convidá-los para a próxima reunião da semana que vem, onde será discutida a linfadenectomia retroperitoneal. O Dr. Breno está montando também um time de grandes especialistas aí para mostrar suas técnicas, para debater com a gente, para ensinar a gente. Então, muito obrigado, boa noite a todos, um grande abraço. Até logo, até a próxima.